Então, começando aí a segunda parte da aula de threads, né, vamos falar aí como sincronizar threads, certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem mais de uma thread que precisam trabalhar juntas, né? Ou, por exemplo, imagina que eu tenho várias threads que estão consumindo dados de uma mesma fonte, ou que estão produzindo dados para uma mesma fonte, né? E elas precisam de uma certa forma sincronizar para acessar aqueles recursos ali que são compartilhados, tá? É essa que seria, por exemplo, a parte mais complicada aqui de threads. É você realmente quando elas precisam trabalhar juntas, né? Então imagina, por exemplo, que eu tenho ali uma classe chamada storage, né, que tem ali uma lista de 100, um array com 100 strings, né? E ali eu tenho um count que vai incrementar ali qual que é o que está, né? Então, o que, que acontece quando 10 threads tentam adicionar 10 strings, certo? Na mesma instância de storage. A gente viu as 10 threads imprimindo no console, né? Mas e aí? Né? O que, que será que acontece? Então, a gente vai ter logo aqui o nosso Minilab. Né? A gente vai fazer isso daí. A gente vai criar um runnable, né? Que vai adicionar essas strings aí na storage, certo? E aí a gente vai criar ali um main com 10 threads que vão executar ali, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Lá no método main, a gente vai esperar ali um segundo, mandar dormir um segundo e depois vai imprimir, ou seja, para dar tempo das threads rodarem, né? E depois vai imprimir essa lista, tá? Vamos ver o que acontece. Vamos lá para o Eclipse, né? Então vamos vir aqui, ó, vamos criar essa classe storage, né? Storage. Essa classe aqui, ela vai ter um private string, vou chamar aqui de data, new string 100, certo? E eu vou ter aqui um private count, vai ser inteiro, né? E aqui ele vai ter um public ele vai ter aqui um public void add data, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar os dados ali onde tem o count, certo? E depois vai somar aqui no o count, né? Vai incrementar, tá certo? Então, eu vou ter aqui um método também public que vai ser o getData, que vai simplesmente me retornar ali a minha string ali toda populada. Tá certo? Bom, vamos criar agora aqui a nossa classe que vai botar assim, incrementa storage, certo? Tira o main daqui. Nessa classe aqui eu vou implementar. Opa, faltou o E aqui. Implements runnable. Vou vir aqui, vou mandar criar aqui o método run. O que houve aqui?
Pronto. Certo? Para simplificar, eu vou fazer com que essa classe ela receba como parâmetro o storage que ela tem que adicionar. Né? Então eu vou vir aqui, vou criar aqui usar o Eclipse aqui para criar o construtor, certo? Ok. Muito bem. Vou então fazer um for aqui, int i igual a 0 e menor do que 10. Eu queria botar um nome nesse cara aqui também. Private string nome. Né? Então string nome, para a gente poder colocar ali para saber quem que tá falando, né? Qual thread que está escrevendo. E então eu vou colocar ali storage.addData. Aí eu vou adicionar aqui, ó, nome adicionando pela 10ª vez. Aqui, ó, eu vou começar do 1 e vou botar aqui, ó, menor ou igual, para ficar de 1 a 10, né, para não ficar pela 0ª vez, né? Não existe isso, certo? Então salvo aqui. Vamos criar aqui nosso novo principal aqui, ó. New class principal storage. Agora que era para ter criado main, né? Mas a gente cria aqui public static void main string args. Olha só, hein? Tá na ponta do dedo, hein? Vamos lá. Storage S é igual a new storage. Criei ali o meu storage, que eu vou usar para passar para todo mundo como parâmetro, certo? Vou criar aqui, ó, também vou fazer aqui um array de threads, certo? Então, thread t, vou botar aqui, ó, threads é igual a new thread, e aí eu coloco 10 ali, certo? Aquele forzinho maroto aqui, né? Para criar as threads, e menor que 10, e mais, né? Então, vamos criar primeiro o runnable, né? Então, incrementa storage e S é igual a new, incrementa storage, e o storage S, e o nome eu vou criar, vou chamar aqui de thread i de novo, certo? E aí aqui eu vou fazer aqui, ó, thread i vai ser igual a new thread, passando como parâmetro o incrementa storage que tem ali. Faltou um R aqui, ó, e um S aqui, ó. Certo? Bom, aí agora eu vou fazer aquele for para poder... Eita, tá difícil aqui. I menor que 10 e mais, que é só para iniciar as threads, né? Então, thread i ponto start. Threads i ponto start. Certo? Então, ó, para esclarecer, por que eu estou fazendo 2 fors aqui, né? Porque assim, ó, se eu desse o start logo em seguida aqui, tá? Para a próxima thread ele ainda teria que criar essa classe, criar uma thread,
né? Então, eu estou criando tudo e executando para tentar executar elas mais próximo possível uma da outra, para a gente ver ali os conflitos acontecendo, tá? Então, agora eu falei, ó, vou usar o thread.sleep, né? Para dar aquela dormida aqui, ó. É em milissegundo, então vou mandar ele dormir um segundo aqui, certo? Posso dar um throws aqui, ó. Thread.sleep, né? E vou fazer aqui um forzinho. Vou recuperar do storage, né? Posso fazer o for each. String s de s. Data. Cadê? Não. Ah, não. s.getData. Aí, tá aqui, ó. Qual que é o seu problema, amigo? Ah, quer o Java 5? Toma o Java 5. Pronto. Sysout. Aí, agora eu vou imprimir aqui, ó, o string. Certo? Então, ó, eu estou criando 10 threads que adicionam 10 caras desse lá no meu cara que suporta 100. Certo? Vamos ver o que acontece aqui se eu rodo. Run as Java Application. Que é esses caras nu aqui no meio? Ó, eu criei 10 threads para colocar 10 strings no cara ali, certo? E aparece nu aqui no meio? Como assim? Certo? What the heck? Certo? Vocês devem estar assim agora, né? Como assim? Que pau é esse maluco aí que aconteceu? Certo? Bom, era para acontecer mesmo, tá? Por quê? Imagina aqui, ó, que eu tenho duas threads, né? Uma ela faz, bota ali como é que fala, no array ali na posição i, uma string, e logo em seguida ele faz ele incrementa aquele contador, certo? Então, esses caras aqui, ó, como a gente tem vários caras rodando em paralelo, certo? Como é que fala? O i ali, ele é o mesmo, tá? Se eles rodaram se eles estão passando no método naquele ponto ali juntos, certo? O i é o mesmo. Então o primeiro vai colocar e o segundo vai colocar por cima, tá? E aí depois os dois fazem i mais mais. O que vai fazer? Os dois vão colocar na mesma posição e eles vão pular uma posição que não vai ter nada. Certo? Então ele vai pular ali uma posição, por isso que vai ficar nulo. Tá? Então, né, esse método aí, ele tem que ser atômico. Tá? Ou seja, a partir do momento que ele começar a executar, ele tem que ir até o final sem que outra thread rode em paralelo com ele. Tá? Eu tenho que garantir que no momento que ele entrar em um edge ali, né, no momento que ele for adicionar uma string,
que só aquela thread adicione aquela string. Tá? Então, é como se a gente tivesse ali, né, o que a gente chama de semáforo, né? Esse semáforo ele vai falar assim: thread, você só pode entrar nesse método depois que a outra thread sair. Tá? Como que a gente faz isso? A gente usa aquela palavra reservada ali da linguagem que é o synchronized. Tá? Quando a gente coloca o synchronized, né, o semáforo vai ser a própria instância de storage. Tá? Então a gente vai falar assim, olha, para uma dada storage, só vai poder ter, para uma dada instância de storage, só vai poder ter uma thread por vez acessando aquele método ali. Certo? Então, ó, sim, uma outra alternativa que eu tenho é usar um bloco synchronized, tá? E aí o que acontece? Dentro deste bloco, certo? Só entra uma thread por vez, tá? E aí o semáforo vai ser quem? Vai ser o objeto que você colocar ali como parte do bloco, tá? Então, antes de ver o wait notify, vamos ver aqui o nosso exemplo aqui, ó. Posso rodar ele várias vezes aqui, ó. Agora ele foi bonitinho. Só para me desmentir, o desgraçado. Você não vai dar mais pau? Ah lá, agora foi, ó. Cadê? Deu lá no final o null. Certo? Eita, aí, ó. O null aqui. Tá? Então, se eu quiser que o null não aconteça mais, né, uma das formas de fazer isso é aqui no storage, eu vir aqui e colocar o synchronized. Certo? Então ele só vai deixar uma thread por vez entrar naquele cara ali. Tá? Então vamos lá. Ó, agora ó, vocês podem rodar quantas vezes você quiser aqui e não vai dar mais null. Certo? Pode rodar quantas vezes quiser. Uma outra forma de fazer isso é com o bloco synchronized. Tá? Então eu posso vir aqui e criar um bloco synchronized. Tá? Esse bloco synchronized ele tem que receber uma instância como parâmetro. Tá? De preferência, o que vai acontecer? Eu vou sincronizar para aquela instância. Então, todos os que entrarem naquele bloco synchronized, que tiver aquela mesma instância como parâmetro, ele vai... ele só vai poder executar um por vez. Tá? Mesmo que eu posso ter vários blocos synchronized com a mesma instância. Ele só vai entrar em qualquer um deles uma thread por vez. Tá? É aquela coisa, a partir do momento que uma thread entrou, ele fecha ali o sinal até que a outra sai. Então, no caso aqui, ó, quem que é comum a todas as threads? É o storage. Então, eu colocaria aqui um synchronized this, ou seja, eu estou usando o próprio objeto como referência ali do semáforo. Tá? Então, eu posso rodar aqui, certo? Rodem quantas vezes vocês quiserem para garantir aqui que não vai dar o problema. Tá? Um outro lugar que eu poderia usar o synchronized é antes de chamar esse método aqui, ó. Certo? Dentro aqui do incrementa storage, né? Antes de cada um aqui, ó, eu posso fazer um synchronized. Aqui, ó, quem que eu vou usar? Eu vou usar o storage, que é quem está comum com todas as threads.
certo? Então aqui também ó, eu posso rodar quantas vezes eu quiser que ele não vai dar problema. Certo? Ó, note que ele continua misturando aqui, ó, thread 1, thread 0, tá vendo? Tá? Se eu botar esse synchronized fora do for, o que vai acontecer? Quando ele entrar naquele synchronized, ele só vai liberar para outra thread entrar depois que o for acabar inteirinho. Então, por exemplo, se eu deixar assim, a gente vai ver que todas as threads elas vão executar inteiras. A gente não vai ter mais uma thread misturando com a outra. Tá? Então, onde a gente coloca esse bloco é bastante relevante. Certo? Ó, você pode ver, ó, que por mais que ele talvez não é garantido aqui a ordem das threads que ele vai executar exatamente, tá? Mas ele o que é a regra aqui, ó, no caso, por exemplo, aqui ele executou a 7 e depois a 6. Mas ele não mistura mais. Por quê? Porque a partir do momento que uma thread ela entra para execução ali, certo? Ela só sai do synchronize depois que ela contar os 10. Tá? Então tudo depende, no caso ali eu estou falando o quê? Que aquele for que executa 10 vezes, ele é atômico. Tudo que está dentro dele vai executar e a próxima thread só vai rodar quando ele acabar. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o bloco synchronize também, com o que a gente sincroniza. Tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos supor que eu não pense muito e coloque Synchronize This aqui. O que vai acontecer? Cada thread vai ter um semáforo diferente para entrar ali. Tá? Então não adianta. É como se cada thread tivesse o seu próprio semáforo que dá o sinal verde para ela executar. Certo? Então não vai adiantar nada. Tá? Então vamos ver, ó, que assim, por exemplo, ó, se a gente rodar aqui, ele vai gerar aquele null lá, ó. Vamos executar algumas vezes aqui pra gente ver. Tem que ter fé. Tem hora que ele não quer falhar, né? Não quer dar o pau pra gente ver. Eita, não. O ideal é fazer até 100, né? Que aí ele... Ó, vamos botar 100 aqui. E aí a gente coloca 1000 aqui no storage, ó. Certo? Vamos lá agora, ó. Ó, agora dá um monte de nu, ó. No meio aqui, no coisa, ó. Tá? Ó. Botando ali para ele rodar mais vezes ali, é batata que vai dar problema. Tá? Agora, se a gente trocar esse Synchronize This pelo Synchronize Storage, que aí ele tem todas as threads vão ter o mesmo semáforo, certo? Ele aí sim ele vai sincronizar e deixar que uma só por vez execute aqui, ó. Você pode rodar quantas vezes você quiser, que agora não vai dar mais o null. Certo? Bom, então a gente volta aí na terceira parte da aula com o Wait Notify.